assim vão acontecer, né? Ah, não reconheço, não subscrevo, né? Isso é parte do jogo político. Muito bem, 7 horas e 29 minutos. Hoje receberemos aqui pela primeira vez, de uma forma diferente, inclusive para quem nos acompanha pelas redes sociais, quem está nos assistindo nesse momento, a nossa primeira entrevista aqui por Skype. Não conseguimos, por alguns fatores, colocar no ar pelo Skype, mas colocaremos aqui via WhatsApp o nosso entrevistado, Edmundo Táxi, que é secretário do Procon MT. Edmundo, bom dia. Bom dia, uma enorme satisfação estar fazendo essa primeira participação aqui com vocês. É sempre um prazer enorme poder levar aos ouvintes de Mato Grosso as informações aí a respeito da defesa do consumidor. Uma satisfação enorme estar com vocês para essa manhã. Muito bem, sobre a proibição de se fazer consignado por telefone. Primeiro, como é que isso, como se dará isso, quais as penalidades e como será regulado isso? Pois bem, Mato Grosso, seguindo aí um movimento que ocorre também em outros estados, aqui no Centro-Oeste, apenas o estado de Goiás ainda não tem lei que trata do assunto, foi editada em março desse ano a Lei Estadual 11.692. Essa lei, ela proíbe, no âmbito do estado de Mato Grosso, que as instituições financeiras ofertem crédito a consumidores com os quais não tem relação comercial por meio eletrônico, principalmente as chamadas por telefone, o chamado telemarketing. Essa medida, ela já vem de um movimento nacional. Existe também uma lei federal, uma proposta de lei em tramitação no Congresso Nacional que trata do mesmo tema, e ela tem por finalidade de evitar aquela contratação de crédito por impulso ao consumidor, principalmente em consumidores bastante vulneráveis, que são os idosos, aposentados, pensionistas, que por vezes acabam fazendo essa contratação por telefone sem ter maiores detalhes a respeito daquilo que está contratando, do produto que efetivamente está contratando, mas pior que isso, às vezes sem mesmo saber quais são as taxas de juros envolvidas e muitas vezes sem ter a necessidade da contratação daquele crédito. Então, veio a Lei Estadual 11.692, agora desse ano, proibir essa prática, inclusive impondo às instituições financeiras multas elevadas que chegam a um patamar de 2 milhões de reais, no caso de fazer a contratação utilizando essa prática. É bom que se diga o que a lei veda não é a contratação por telefone. Ela pode ser feita, mas desde que a iniciativa pela contratação do crédito tenha sido do consumidor ou do cliente daquela instituição financeira. É possível que as instituições financeiras disponibilizem canais para que os consumidores e os seus clientes acessem o banco solicitando esse crédito, mas o que a lei veda é que as instituições financeiras ofertem ou assediem o consumidor ofertando o crédito que a gente sabe que por mais das vezes são contratados sem necessidade e sem que os consumidores tenham maiores informações a respeito daquilo que está contratando. Só para a gente frisar essa parte da legislação, Edmundo, quer dizer, não é uma vedação a se fazer por telefone. O fato é que a empresa tem que ser no polo passivo e não no ativo. Perfeito. Evidente que estamos, como estamos no nosso belo país, muito provavelmente isso possa ser driblado da seguinte maneira: primeiro eu te ligo, te ofereço, aí você aceita e eu digo assim, então faz o seguinte, liga para esse número aqui que vai sair agora. Isso, é claro que esse tipo de comportamento não tem como ser fiscalizado de imediato. É por isso que os espaços como esse que nós temos no seu programa, que leva essa informação ao consumidor, que é um programa que realmente é engajado com as necessidades da sociedade, possibilita que o consumidor saiba que essa prática é vedada. Nós sabemos que todas as leis, elas entram em vigor, levam um tempo para que
população assimile o seu conteúdo, e é justamente o que está acontecendo com essa lei. Nós estamos numa fase de levar o conhecimento à população, aos consumidores, a respeito dessa vedação, e cabe aos consumidores que eventualmente forem abordados por instituições financeiras com as quais não tem nenhuma relação comercial, certo? Que façam a sua denúncia no PROCON. Pode ser feita as denúncias, pode ser feitas por WhatsApp, pode ser feito de forma presencial em qualquer um dos postos de atendimento do PROCON, seja no Ganha Tempo da Ipiranga, do CPA, ou na nossa sede no bairro Bandeirantes, ali na Baltazar, na Barros, ou também no Shopping Center, lá na Várzea Grande, onde nós temos um atendimento presencial. O consumidor ele pode escolher as formas com as quais quer fazer essa denúncia, mas é importante que ele tenha a consciência dessa vedação. E é para isso que esse momento que temos aqui com vocês é muito importante. Uma outra situação que pode ocorrer, eu quero que você esclareça aos nossos ouvintes como que isso se dará. Veja bem, nós temos a possibilidade, como você acabou de dizer, o seguinte. Digamos que eu recebo uma ligação de uma determinada empresa me oferecendo esse empréstimo. Eu posso denunciá-la aí no PROCON pelo fato de haver a tentativa. Agora, digamos que eu concorde com isso. E depois de tratado esse empréstimo, eu vá denunciar a mesma empresa. Por quê? Porque não fui eu que liguei para ela, mas ela ligou para mim. Como é que funciona isso? Olha, vige no direito brasileiro e também nas relações de consumo um princípio da boa-fé. O que também não exime a empresa das responsabilidades por uma contratação na qual o consumidor venha a ser lesado. O consumidor, ele não acorda pela manhã com um ímpeto de falar: hoje eu vou reclamar de uma instituição financeira. Eu acordei com uma vontade danada de fazer uma reclamação ou de uma denúncia. Não é assim que acontece. Meu sonho é reclamar de alguém. Os consumidores... Normalmente os consumidores, eles fazem as suas denúncias, fazem as suas reclamações quando realmente aquela situação ela passa do limite daquilo que se espera dentro de uma relação de boa-fé. O consumidor, por vezes, ele não percebe a malícia por trás de uma contratação, da ocultação de uma taxa de juro, ou contratação, por exemplo, de um seguro que não havia sido mencionado no momento da contratação, mas ele vem ali um prestamista embutido naquela contratação. Então, o consumidor, em algum momento, ele tem que perceber que houve uma malícia, uma má-fé no momento da contratação para fazer as suas denúncias. É lógico que o PROCON tem uma equipe, e aí eu gostaria de fazer um parênteses. Nós temos uma equipe tanto de atendimento, mas eu digo principalmente de conciliadores e fiscais de defesa do consumidor, que são, dentro do Brasil, poucos PROCONs contam com uma equipe técnica de ponta como tem o PROCON do Estado de Mato Grosso. Lembrando que todos são concursados e muito atuando no PROCON há mais de 20 anos. Então, isso confere a esse corpo técnico do PROCON discernir eventual conduta do consumidor que não seja adequada àquela reclamação feita. Portanto, eu prefiro pensar que o consumidor ele age por boa-fé e, excepcionalmente, e muitas raras vezes, isso ocorre de forma diferente. Então, o consumidor tem que denunciar, tem que fazer a sua reclamação no PROCON. Fala do corpo, eu conheço pessoas aí. O Ivo está com vocês ainda, o Firmo? Lógico, o Ivo, nosso coordenador aqui de fiscalização, isso, com certeza será dado. Uma outra questão, um mutirão aí de renegociação de dívidas que vocês estão fazendo online. Poderia explicar melhor para a gente, Edmundo? Essa é mais uma ação dos PROCONs, juntamente uma parceria com a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão máximo das diretrizes nacionais de defesa do consumidor, e a FEBRABAN. Nós iniciamos agora no dia 1º esse novo mutirão de renegociação de dívidas, e a expectativa é que esse mutirão seja mais exitoso ainda do que foi aquele primeiro mutirão realizado esse ano no mês de março. Lembrando que em março foram realizados a renegociação de 17 milhões de contratos,
em todo o Brasil, e a plataforma que o consumidor ele acessa para fazer essas renegociações é a plataforma do consumidor.gov.br. É a plataforma da Senacom, que é no âmbito do estado de Mato Grosso, gerenciada pelo PROCON estadual, no qual o consumidor faz esse contato eletrônico nessa plataforma de mediação. Então, aí dá-se o início nessa mediação e as tratativas subsequentes são feitas por contato diretamente com as instituições financeiras. A meta é superar os 1.700.000 contratos renegociados no início desse ano. Vai até quando esse prazo, Edmundo? Até dia 30 de novembro. O Serasa fez um agora que acabou dia 30, foi isso? E agora começa o seu. Exatamente. Sim. Exatamente. A Serasa também participou de uma outra iniciativa e veja que é uma tendência essas repactuações de dívidas. Nós temos que lembrar que nós estamos vivendo um momento de pós-pandemia. Nós tínhamos consumidores vulneráveis pré-pandemia, mas nós temos consumidores hoje hipervulneráveis após a pandemia. Esses consumidores que nós estamos tratando hoje, eles não têm mais condições nem de pagar a conta de luz e de água. Então, a situação realmente agravou depois da pandemia e principalmente com aquela oferta muito grande de créditos e, por vezes, esses créditos sendo ofertados a consumidores sem que as instituições financeiras fizessem uma análise mais aprofundada a respeito da capacidade de endividamento desses consumidores. Então, o grande desafio nesses próximos anos será a repactuação, a renegociação dessas dívidas. Hoje, o mercado financeiro disponibiliza em crédito mais de 3 trilhões de reais e nós temos créditos contratados em valores, em juros muito altos, que são aqueles limites especiais, seja de cartão de crédito, de cheque especial, e eles representam, dentro desse contexto todo de crédito ofertado, apenas 5%. Mas são 5% de consumidores que utilizam esses créditos que pagam taxas de juros que chegam a 250% de juros ao ano. Então, nós estamos lidando com essa parcela de 5% a 12% da população que contrata créditos que variam aí de 72% a 250% de juros ao ano. Então, esse é o nosso foco, fazermos aí, abrimos possibilidades de renegociação e devolver a esses consumidores a sua dignidade. A possibilidade das pessoas se informarem, né? Porque às vezes a pessoa não sabe se a dívida que ela tem o perfil que vai ser atendido. Como é que ela se informa melhor? Olha, o consumidor ele sabe qual é o contrato que está ali pegando no seu orçamento, ele sabe qual foi aquele empréstimo que está pesando e deixando numa situação de inadimplente. Lembrando que hoje existem no Brasil 68 milhões de pessoas inadimplentes, é um número muito elevado. Ele com aquele contrato, ele entra na plataforma consumidor.gov.br e faz ali uma proposta para a renegociação. Essa proposta é analisada pela instituição financeira, que ou acolhe a oferta de negociação feita ou apresenta uma contraproposta. Então, esses contratos eles são negociados um a um. Existem contratos das mais variadas naturezas em termos de juros contratados, tempo de inadimplência, e cada negociação é uma negociação feita de forma individual com cada consumidor. Então, o consumidor ele tem que provocar a instituição financeira. Olha, é bastante oportuno também, inclusive num outro programa na semana passada, foi me feita uma pergunta já depois de expirado o prazo da entrevista. O consumidor recebeu uma oferta de renegociação de dívida de uma empresa terceirizada de cobrança. Eu devo aceitar ou não? O consumidor, nesse momento, e sabendo aí que existem muitos espertalhões querendo tirar vantagem em momentos delicados como esse que a gente passa, ele deve consultar a instituição financeira com a qual
contratou aquele crédito, certificar-se se aquela empresa ela está habilitada a renegociar a dívida daquele banco ou daquela instituição, e somente depois de checado se essa instituição financeira, se aquela agência de cobrança, a empresa de cobrança, ela está habilitada a fazer aquela negociação, aí sim avançar com essa negociação. É muito importante que o consumidor cheque a veracidade das propostas também feitas quando ele não procurou a negociação, quando de forma ativa essas empresas procuram o consumidor para fazer as suas renegociações. Muito bem, 7h44, quero agradecer aqui ao Edmundo Tax, que é secretário do PROCON MT. Obrigado pela entrevista, obrigado pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço mais essa oportunidade. Muito obrigado pelo espaço. Estamos sempre à disposição para levar à sociedade mato-grossense as melhores informações sobre a defesa